Abra a palavra de Deus aí, Mateus. Livro de Mateus. Devidamente trajado, nosso tecladista hoje. Aleluia. Você sente um ambiente muito familiar aqui nessa noite? Eu percebo um ambiente de família. Eu percebo um ambiente que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Não de uma forma formal, mas de uma forma íntima. De uma forma onde você possa entender. Conversava ali antes de entrar com a Brenda. E a gente começava a compartilhar. Que tem uma chama, o nosso coração está acendendo, está forte. Você está percebendo isso no teu espírito, no teu coração? Estamos vindo aqui todos os sábados, domingos também. Quando começa a adoração, teu interior começa já a mexer, teu interior começa a buscar a Deus. Quem veio buscar o Senhor aqui nessa noite? Quem veio? Quem veio mesmo? Quem veio? Vai buscar. Vai buscar a Deus. Não para só, eu vou lá ouvir o pastor, eu vou ouvir o irmão que vai pregar, eu vou encontrar a galera. Mas tem aquele coração de, Senhor, eu vim para ter um encontro contigo. Tem um ambiente de família aqui nessa noite. Feche os teus olhos mais uma vez. Fecha. A gente só fecha os olhos no lugar onde a gente tem confiança, num lugar de intimidade. A gente fecha os nossos olhos onde a gente sabe que ninguém vai nos tocar de forma indevida. Alguns jovens aqui já tiveram em lugares que você não podia fechar os teus olhos. Você não podia nem confiar em quem estava do teu lado. Mas você chegou em casa aqui nessa noite. Você chegou em casa. Você está em casa. Você está em casa. Há um perfume do Senhor aqui. Ele nos inebria, Ele nos toca, Ele nos envolve. Ah, sim, Senhor. Ah, sim, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus.
aleluia. Tenho paz, tenho paz em Jesus. Tenho paz, tenho paz em ela é frustrada quando ela não está em Ti. Nós não encontramos lugar de descanso longe de Ti. Nós ficamos ansiosos quando nos afastamos de Ti. Nós sofremos quando não ouvimos a Sua voz. A tempestade ouve a Sua voz. Ministra o nosso coração aqui nessa noite, Espírito Santo. Ministra. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segura aqui um pouquinho. Este é Jesus. Jesus esse que nós temos paz, temos alívio, temos descanso. No entanto, esse Jesus de Mateus capítulo 4, nesse exato momento, ele não é o Jesus ainda que nós podemos conhecer hoje de forma tão clara. Esse Jesus, ele é ainda um Jesus que está desconhecido do povo de Israel. Ele não se manifestou ainda a todos. Ele ainda não fez nada. Ele ainda não fez nenhum milagre. Ele ainda não teve ainda nenhuma situação pública aonde foi confirmado o seu ministério. Escute bem isso. O seu ministério. Ou seja, tudo aquilo que ele ia fazer. Você sabe quem é Jesus. Jesus, ele de tal forma que foi tão relevante, tão transformador na história da humanidade, que como muitas vezes eu afirmo, ele mudou até a data do teu nascimento. Você nasceu depois dele. Você nasceu em 1900 e algum depois dele. Alguns aqui nasceram em 2000 depois dele. Ou seja, esse Jesus que mudou a história, nesse Mateus capítulo 4, ele ainda não está totalmente público, famoso entre seus irmãos em Israel. Ele é um Jesus ainda desconhecido de todos os outros. No entanto, mesmo assim, ele é levado por quem? Pelo Espírito Santo, para ser tentado no deserto pelo diabo. Pense em um versículo controverso para nós, onde nós pensamos na palavra deserto. Deserto é um lugar árido, um lugar sem água, é um lugar sem provisão, é um lugar onde você não espera nada além do que um sol forte, escaldante e uma sede insuportável. Como nós ouvimos há 2 sábados atrás, também temos que entender que deserto, cara, é um lugar de passagem, como disse o Ben-Hur. Ou seja, você não vai ficar para sempre no deserto, como Jesus também não ficou no deserto para sempre.
Ele teve ali durante 40 dias, como nós vamos descobrir no versículo 2. Jesus também teve um tempo no deserto. Esse tempo no deserto, ele esteve jejuando. No entanto, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, não bastasse estar num lugar escaldante, desfavorável, ele também teria um inimigo que precisava ser vencido naquele lugar desfavorável, no deserto. Jesus foi campeão em estar em lugares desfavoráveis e produzir efeitos eternos. Ele teve no Getsemane, um jardim tão perto ali dentro de Jerusalém, ao lado de Jerusalém, naquela época, naquele jardim, ele venceu também. Ele teve em lugares desfavoráveis, até na própria casa dele, na própria região onde ele morava, a tal ponto que onde ele morou e ele cresceu, ele não conseguiu fazer tantos milagres, porque diziam, esse aí não é o filho do José e da Maria? Era desfavorável para ele. Nem sempre estamos em lugares favoráveis a nós. E muitas vezes, num lugar desfavorável, é exatamente que o inimigo vai vir dialogar contigo. Mas o pior, ele tinha sido levado para esse lugar pelo Espírito. E aí que fica mais controverso, porque quando a gente pensa nisso, nós imaginamos que quando nós vamos para um momento de aflição, de angústia, de situação, nós colocamos a culpa no diabo. Mas existem desertos na nossa vida que o próprio Senhor nos leva para estar lá. Existem desertos que não são produzidos pelo nosso pecado, pelas nossas ações, mas o Espírito nos leva para que algo seja formado dentro de nós, e é o que nós vamos entender aqui nessa noite, amém? Você está aqui comigo, amém? Glória a Deus. O versículo 2 vai dizer, então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. 40 dias e 40 noites, cara. 40 dias e 40 noites só bebendo água. Talvez você não saiba, mas o corpo humano, ele só vai aguentar sem comer e sem beber durante 3 dias. A partir do 4º dia, você vai ter sinais de desidratação. Ou seja, Jesus jejuou de comida e bebeu somente água durante esses 40 dias, porque o corpo humano não consegue suportar sem beber água. E após esses 40 dias ele teve fome. Ou seja, isso mostra que Jesus foi um homem comum, natural. Ele teve fome. Jesus chorou. Jesus teve fome, teve sede. Veja com a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Ele teve sede, ele pediu água para aquela mulher. Ou seja, Jesus passou pelas mesmas coisas que você passa, cara. Jovem, ele também foi tentado nas mesmas coisas que você é tentado. Que bom saber que Deus conhece a nossa dor. Que bom saber que Deus sabe o que a gente passa, porque Ele passou também. Isso só Deus faz, só através de Jesus. Nenhuma religião no mundo vai ter um Deus que veio para sentir a dor daqueles que o adoram. Você entendeu isso? Deus se encarnou. Ele veio passar a tua fome, a tua sede. O versículo 3 vai nos dizer que o tentador aproximou-se. O tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No deserto, nesse lugar desfavorável, começa um diálogo que fala conosco aqui nessa noite. O inimigo vem conversar. O próprio diabo vem pessoalmente falar com Jesus. E vem com propostas para deformar a identidade. E é isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Jovem,
tem alguém querendo deformar a tua identidade. Veja que quando o diabo fala com Jesus, ele coloca uma expressão de condição. Se és filho de Deus. Se és o filho de Deus. Se mesmo tu é aquele que... Então, para ser, você precisa fazer algo. E quando o diabo nos tenta, quando o inimigo das nossas almas, como afirma a palavra de Deus, ele vem com a sua tentação, ele vem nos oferecer algo que nós necessitamos. Jesus teve fome. E no primeiro lugar onde o diabo vai tocar Jesus é: tu está com fome, Jesus? Bom, se tu está com fome, se tu tem essa necessidade básica nesse momento, então para provar quem tu é, resolve a tua própria necessidade, faz por ti mesmo. Cara, quantas vezes você não é tentado a fazer isso? Eu vou te explicar como. Sabe quando falta aquela provisão, aquele no final do mês, alguns até nem já no final do mês, a partir do dia 10 já está tudo difícil. A gente ri de nós mesmos. Tá bom, tem que ter um bom humor, né? Os boletos crescem. E aí nós pensamos que na força do nosso braço nós podemos suprir a necessidade que nós temos, e somos tentados em nossa mente, porque ouvimos a voz: viu? Como tu não conseguiu, tu não é nada. Como tu não conseguiu fazer, como tu não conseguiu prosperar, como tu não conseguiu avançar, tu não é nada, tu não é capaz, tu não pode, tu não é ninguém. Somos tentados também a prover a nós próprios. Eu quero te dizer uma coisa, jovem, aprende agora. Tudo que você recebe de provisão em toda a tua vida, seja financeira, emocional, psicológica, qualquer parte da tua vida, sentimental, só há porque do alto tu recebeu. E eu oro que tu receba do alto. Você conseguiu, no dia de hoje, dar força para o teu músculo para tu levantar? Tu acha que foi tu que fez isso? Tu acha que tu que consegue manter o teu pulmão enchendo nesse momento? Tu consegue controlar o teu coração bater agora? Agora eu vou controlar. Ele vai parar de bater agora. Não, vai continuar. Ou seja, o ser humano se acha tão provedor de si próprio que esquece que a vida é provisão de Deus. E por isso também que a vida é provisão de Deus, que ela é vida desde a sua concepção. Porque Deus é que dá a vida. E é Ele que pode tirar, e não nós. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quem estava aqui em Bet Shalom na quarta-feira ouviu bem. Antes que te formasse no ventre materno, eu te escolhi. É Deus dizendo: antes de tu existir lá no ventre da tua mãe, tu já existia em mim. E eu já tinha propósito contigo antes de tu existir. Ou seja, a vida é Deus que dá, e a vida é Deus que tira, e não o homem. Entendeu? Ficou o recado para você, você já sabe o que eu estou falando. Mas nesse versículo 3 fica bem claro. Satanás diz assim, trocando em miúdos, como diz o gaúcho: para tu ser alguma coisa, tu precisa fazer alguma coisa. E é isso que a sociedade quer de nós. No entanto, continua, Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu com a palavra de Deus.
Jesus respondeu dizendo: olha, quem provê alguma coisa é Deus. Quem provê algo para mim é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Eu não preciso provar nada para ti, Satanás, porque na verdade toda a minha provisão vem de Deus. Vem de Deus. Diante desse primeiro revés, desse primeiro soco no rim, desse primeiro jab de um lado para outro, dessa primeira chutada de capoeira, o diabo tenta levantar e vai. Então o diabo, diz o versículo 5, levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, veja o que o diabo diz a Jesus: se és o Filho de Deus, de novo uma condição, duvidando da identidade de Jesus, joga-te daqui para baixo. Olha o desafio. E ainda o diabo é capaz de dizer assim: pois está escrito. Eu estou aqui para mostrar para você que o diabo, ele não vai brincar de duvidar da tua identidade em Deus, a tal ponto que ele pode usar a própria palavra de Deus para te colocar em dúvida. Está escrito ali. Só que a palavra de Deus, ela não pode ser interpretada por um versículo só. Tem pessoas que pegam, sabe o horóscopo cristão? Sabe qual que é? Senhor, fala comigo agora. Vai num versículo só. E aí cai naquele: Judas foi lá e se enforcou. Essa piada é antiga, né? Não deu certo. Vai lá, tu faz o mesmo. Não existe a teologia de um versículo só, meu irmão. Não existe a interpretação correta de um versículo só. Muitos pegam um versículo e usam ao esmo, quando não é pior, quando não interpreta uma coisa errada. Como diz a palavra: diga com quem tu andas e direi quem tu és. Esse versículo não existe. Não está na Bíblia escrito isso. Inclusive, Jesus é chamado de pecador porque ele estava andando com os pecadores. Ele não teve medo de andar com aqueles que não são. E aí o que o diabo diz? Presta atenção que nós não vamos demorar muito aqui. Pois está escrito, ele usa a Bíblia: dará ordem a seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Não vai acontecer nada contigo. Aqui para mim fica claro que o diabo e a sua mentalidade diz assim: para você ser alguma coisa, você precisa exigir um direito. Você tem que ter o direito. Se você tem o direito de fazer isso, então você é alguma coisa. Ah, mas eu tenho que ter direito a ter isso, porque se eu não tenho isso, eu não sou nada. Porque se eu não tiver o meu carro 0 aos 18 anos de idade, dado pelo meu pai e pela minha mãe, eu não sou amado por eles. Então eu vou exigir o meu direito. Se eu não puder dizer e lutar pelo meu direito de ser quem eu sou, do jeito que eu acho que eu sou, na mentalidade que eu entendi que eu sou, e se ninguém aceitar isso, eu não sou nada. Então eu preciso exigir o meu direito de qualquer forma. Foi o que o diabo fez. Exige o teu direito, Jesus. Vai lá, te arrisca e exige o teu direito. Te joga daí e exige, fala para Deus, usa inclusive a palavra. Te joga. Nós somos tentados também. Inclusive somos tentados a exigir o nosso direito, às vezes até com Deus.
Senhor, o Senhor disse que ia me abençoar. Tu viu? Senhor, eu estou lá fiel, todo domingo, todo sábado. E o que acontece comigo? E às vezes usamos a palavra. É antiga essa tática, meu irmão. É antiga. No entanto, Jesus responde: também está escrito. Aí vem o detalhe. Jesus está dizendo assim, ó, para tu entender a palavra de Deus, tu tem que entender ela toda. Porque não é só essa parte. Não é a teologia de um versículo só. Não é a interpretação de uma coisa que diz o todo. É o todo. É a palavra plena, completa. Se tu me joga a palavra na minha cara, diabo, eu digo, também está escrito. Olha o que diz o versículo 7. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Jesus responde. E depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo ficou tentando na identidade de Jesus, colocando ela à prova, fazendo ele pensar: tu precisa fazer para ser, tu precisa exigir um direito para tu ser alguma coisa, para tu ser alguém aqui no meio desse povo, tu precisa mostrar, tu precisa te prover, tu precisa mostrar que tu é o cara, tu precisa mostrar que tu provê aquilo que tu precisa, tu mostra para os outros que tu não precisa de ninguém, mostra para os outros que tu pode exigir o teu direito, e tu vai se arriscar, para exigir teu direito, vai lá. E o diabo incentiva Jesus a, sabe o que? Age, faz alguma coisa, Jesus. Sai desse lugarzinho, tá estranho aí, cara. Tá meio estranho. E o diabo diz assim, no versículo 9: e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E aqui vem o que diz o nosso pastor Carlos Xavier, que está lá em Portugal, a síndrome da adoração invertida. Porque a criatura decaída exige a adoração do Criador. O diabo caído, sujo, como diz o pastor Níris, é sujo. Sujo que ele é. Tentou tirar a identidade dele, tentou duvidar da identidade de Jesus. Ele pensou assim: já que não deu, eu vou para o terceiro nível. Poder. Ter. Para ser. Parece que se você não tem as coisas, se você não tem o último celular, o smartphone, se você não tem o número de seguidores, você não é influente. Se você não tem, até certa idade, um nível social, parece que se você não consegue ter as coisas, ou poder as coisas, você não é ninguém. Você não é nada. Aqui nessa noite, sofismas da mente estão caindo. E aí, chega no limite. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Chega no limite. Qual é o limite? Só um pouquinho. Tu até está querendo aqui me provocar, eu me prover daquilo que eu preciso. Tu está querendo até que eu exija um direito para ser alguém. Só um pouquinho. Agora tu passou o último limite das coisas. Você está querendo honra e devoção em troca de algo que eu não preciso e que Deus não me deu agora. Você está aqui comigo? Diga amém. Porque o diabo mostra para Jesus os reinos da terra e diz: eu vou te dar tudo isso. Primeiro, nunca acredite numa promessa do diabo. Ele é o pai da mentira.
Eu vou te dar tudo isso. Todo esse poder, todo esse reino, todas essas coisas eu vou te dar, Jesus. Mas tem uma condição. Agora a condição é minha. Agora a condição não é sobre a tua identidade. A condição é, dependendo do que tu faz, eu te dou o que eu tenho. Você está entendendo? Está entendendo? Sim ou não? E aí o diabo exige adoração. Adoração. E ele dá em troca o quê? Poder. Poder. E quantos são corrompidos quando exatamente estão no poder? Como diz aquela frase entre amigos, né? Você só conhece uma pessoa quando dá poder para ela. Você só conhece o caráter de alguém e a índole de alguém quando ele está no poder. E o diabo oferece poder e Jesus vai responder assim. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Ou seja, agora tu foi longe demais, cara. Para, Deus, chega. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E diante disso, diante da ordem de Jesus, o diabo deixa aquele deserto e os anjos vêm servir a Jesus. Essas três propostas do inimigo, elas vêm para deformar a minha e a tua identidade. Elas vêm para duvidar de quem tu é. Elas vêm com propostas. Faça para que você seja algo. Exija o seu direito para que você seja algo. E saia do teu posto eterno para que você tenha algo. Qual é o teu posto eterno? Qual é o teu encargo? Qual é o teu chamado por toda a eternidade? Você sabe qual é? Adorar a Deus. Adorar a Deus. É isso que você vai fazer, é isso que eu vou fazer. É isso que nós vamos fazer lá. Adorar a Deus. Só que aqui o inimigo está querendo o verdadeiro toma lá da cá. Eu te dou um prato, tu me dá o outro. Eu faço uma troca contigo. Deixa de ir lá naquele lugar. Deixa de encontrar aqueles irmãos. Não, assume uma outra postura. Não é isso. Não. Conversa mesmo daquele jeito com aquela menina. Vai atrás. Por que tu tem que esperar? Tu tem que mostrar que tu é macho. Fica mesmo conversando com todas. Não espera chegar. Esse papo de chegar o que tem que chegar. Esperar em Deus. Que coisa brega. Que coisa brega. Mas sabe o que a Bíblia vai nos mostrar? Presta bem atenção. O diabo mostrou os reinos. Mostrou o poder. E lá no final, quando o Senhor vai se despedir dos seus discípulos, depois de já ter confirmado o seu ministério e ter morrido e ressuscitado, ele vai dizer assim para os discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Presta atenção. Tem coisas que são guardadas para a tua vida, que é Deus que vai te dar, e não o diabo. Às vezes pode ser a mesma coisa, mas você quer fora do tempo, antes do
Jesus, ao olhar os reinos, eu fico imaginando o nosso Senhor. Ele assim, o diabo não sabe de nada. Ele está mostrando todos os reinos, mas o Pai está me guardando lá na frente o que Ele quer. E o que Ele quer, eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ter o que Ele quer. O diabo propôs para ele: deixa de ser quem tu é, para ter o que você quer ter. Deus te diz: você já é em mim. Você já é em mim. E no tempo determinado, eu te dou o que eu tenho para ti. Porque Eclesiastes capítulo 3 vai dizer assim: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não tenta antecipar nada. Não tenta antecipar nos teus sentimentos alguma coisa. Não tenta antecipar financeiramente alguma coisa. Tem propostas, ofertas na tua vida que vem talvez até no teu trabalho, que é para te tirar de um momento como esse, de um culto, de uma comunhão, de uma vida com Deus. Ah, mas eu trabalho todos os dias, mas não tenho paz. Quem já teve isso? Levanta a mão aí. Você trabalhava, mas não adiantava nada. Coloque em pé. Só que tem um detalhe em tudo isso. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Fique ainda com a tua atenção focada aqui. Para nós enfrentarmos essa tentação, para nós enfrentarmos as propostas que buscam deformar quem nós somos, tem um segredo tão importante. E esse segredo, você já sabe onde é que ele está. Muitas vezes somos assim na vida. Quando vemos as coisas acontecer, esquecemos das coisas que aconteceram antes. E antes de Jesus ser levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, o versículo 17 do capítulo 3, um versículo antes, diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora você entende que o diabo pode vir, o inimigo da tua alma pode vir te dar muitas propostas, deformar quem tu é, dizer que tu não é nada. Mas não é a sociedade que diz quem tu é, não é a mídia que diz quem tu é, não são teus colegas de trabalho que dizem quem tu é, não são as influências na tua volta que dizem quem tu é. Jesus estava convicto quando ele entrou naquele deserto. Ele tinha ouvido uma voz antes. E essa voz dizia quem ele era. E era muito simples. E a mesma voz que estava lá no Rio Jordão, naquele dia, onde o céu se abriu e o Espírito Santo em formato de pomba desceu, essa voz, ela ecoa aqui nessa noite também. E ela diz: tu és meu filho, tu és minha filha, e tu não precisa fazer nada, você não precisa exigir nada, e você não precisa sair e deixar de ser quem você é em mim, para ser amado, porque tu já é o filho e a filha amada. Fazer nada. Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha ressuscitado ninguém, Jesus não tinha curado nenhum cego, nenhum coxo. E ele já era o amado. E Deus tinha prazer
céu dizendo a ti: tu és filho, tu és filha. É tão simples. E a identidade quem te dá